Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus. Coloque-se de pé nesse momento de adoração a Deus. Feche teus olhos e eleve o teu coração totalmente ao nosso Pai. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E hoje é o tempo oportuno para buscarmos o santo nome do nosso Deus, para adorar ao santo nome do Senhor. Feche teus olhos. Querido Espírito Santo, muito obrigado por mais um dia em Tua presença. Te agradecemos pela dádiva da vida. Te agradecemos porque nos destes mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando ao Seu santo nome. Pai amado, querido, muito obrigado porque o Senhor permanece a nos amar. E sempre nos ama incondicionalmente. Te agradecemos, porque sabemos que no centro da Sua vontade, ali está a plenitude das nossas vidas. Sabemos que no centro da Sua vontade se encontra a verdadeira felicidade. No centro da Sua vontade está a vida que o Senhor tem para nós. Por isso, neste momento, como uma família, como uma igreja, aqui presencialmente e em cada lar de cada pessoa que está agora nos assistindo, nós Te entronizamos. Pedimos a Ti que tome o Seu lugar, o primeiro lugar, o único lugar, aquele lugar que é só Teu em nossas vidas. Deixamos de lado os nossos palcos e entronizamos a Ti no Teu altar. Deixamos de lado o nosso eu e entronizamos a Tua vontade em nossas vidas. E neste momento declaramos que queremos muito mais, totalmente mais de Ti em nossas vidas. Aleluia. Adore o Senhor. Mais, Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Vem em nossas vidas, Senhor, mais de Ti. Chame Ele e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de Seu amor, infinita humildade.
a Ti, Senhor. Adore a Ele, salmodie Ele, entoe canções de adoração do seu coração a Ele. Você não está no show, eu não estou cantando para você, estamos juntos em adoração, entronizando o nome dEle. Peça que Ele tome o primeiro lugar em suas vidas, neste momento. Entregamos, Senhor, o primeiro lugar das nossas vidas a Ti. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Tome o primeiro lugar das nossas vidas. Tome o primeiro lugar das nossas vidas. O centro é Teu, tudo é Teu, e a Tua vontade permanece, Senhor. Faça a Tua vontade neste lugar. Faça a Tua vontade. E essa noite brilhe em nós, Senhor. Que essa noite o Seu poder caia sobre nós, e a Tua glória esteja sobre este lugar. E a Tua glória esteja sobre este lugar. E o nosso eu desapareça, e o Seu nome brilhe aqui nessa igreja, e em todo lugar, e em todo lugar. Brilhe, Senhor. Te entronizamos, Senhor. Oh, te entronizamos, Senhor. Não sei se você está sentindo essa presença de Deus, que já estava aqui muito antes de você e eu chegarmos. Mas, oh aleluia, como é bom poder estar debaixo dessa presença. Como igreja, faça deste louvor a sua adoração. Aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quem tem certeza que o seu Deus tem o melhor para você essa noite, diga amém. Quem tem certeza que essa noite é uma noite especial e Deus tem algo para te entregar, diga aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Quem tem certeza do melhor de Deus, diga eu tenho certeza. Eu acredito que o Senhor tem o melhor para mim. Agora, nesse momento, mais do que Deus tem o melhor para nós, nós também temos que estar dispostos a entregar o nosso melhor. Quem quer entregar o seu melhor para Deus em adoração, levante sua mão e diga: Senhor, eu quero entregar o meu melhor para Ti, em adoração, por quem Tu és, não por quem Tu podes fazer, mas pelo que Tu és, pelo Teu amor. Aleluia, aplauda o santo nome do Senhor, glória a Deus. Que Ele cresça, aleluia, aplauda, diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quantos aqui se alegram no Senhor? Aplauda Ele, glorifique o seu santo nome. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, meu irmão. Eu não consigo nem disfarçar que o fogo de Deus está aqui. E me desculpe, mas pouco me importa com o que acha. Eu quero viver esse fogo, eu quero viver essa unção. Eu não sei como você chegou essa noite, mas uma coisa eu posso te dizer: você vai sair diferente essa noite, aleluia. Eu não sei o que aconteceu no seu dia, eu não sei quantas batalhas você passou para estar aqui, mas uma coisa eu sei: você sairá essa noite mais que vencedor, você sairá vitorioso, porque Ele é o único que pode todas as coisas. Vamos clamar o santo nome dEle, o santo nome de Jesus.
uma cruz em meu lugar. Como reagir a esse amor? Tudo Ele fez em meu favor. Eu te agradeço, meu Senhor. O seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou, seu sangue derramou por mim. Jesus, nome sobre todo nome é o seu. Ele te amou. Ele me amou tanto, quem sou eu? Como reagir a esse amor que nos constrange? Deixou sua glória e veio aqui por me amar. Carregou uma cruz em meu lugar. Como reagir a esse amor? Tudo Ele fez em meu favor. Eu te agradeço, meu Senhor. O seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou, seu sangue derramou por mim. Jesus, o seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou, seu sangue derramou por mim. Jesus, eu vou falar quem Ele é. Talvez você já saiba quem. Levantaremos nossa voz, se nós chamarmos, Ele vem. Eu vou falar quem Ele é. Talvez você já saiba quem. Levantaremos nossa voz, se nós chamarmos, Ele vem. Chame Ele. O teu nome eu gritarei, para sempre adorarei. Alto preço Ele pagou, seu sangue derramou por mim. Jesus, declare, o teu nome eu gritarei, para sempre adorarei. Alto preço Ele pagou,
aplauda o Senhor em adoração a esse amor tão lindo que Ele nos entregou. Oh, aleluia, te exaltamos, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos adorar ao nosso Senhor, vamos celebrar o santo nome dEle. Esse Deus que nós acabamos de louvar, que não poupou o seu próprio Filho. O amor de Deus é tão lindo, que nos constrange. Por isso, essa noite, nós queremos te celebrar com muita alegria. Com as palmas lá em cima, para ficar bem bonito, em adoração a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou, com as palmas lá em cima assim, ó. Isso, tá lindo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Tá lindo? Celebrai a Cristo, joga a mão pra cima em adoração. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele reina para sempre. Com as palmas assim, ó. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. O Senhor, aleluia. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Pai, à nossa casa. Vocês hoje estranhando que eu estou aqui. Podem sentar. Pastor Paulo e a família, né? Pastor Paulo, pastor Jonathan, pastora, foram tirar uns dias, poucos dias, para poderem descansar. Amém? Eles merecem, todos nós merecemos. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelas crianças. Estendo a mão. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, nossas crianças, o futuro
da nossa nação, o futuro do cristianismo no nosso país. Que eles possam, Senhor, encher seu coração com a sua presença, que eles possam ser instrumento, desde agora, pequenininhos, para que outras pessoas possam ouvi-los, admirá-los e quererem aquilo que eles têm, Jesus no coração. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Irmãos, quando o pastor falou que queria que eu trouxesse a palavra hoje, e eu escolhi ali, Deus tinha tocado no meu coração já, ali no 2 Reis, capítulo 20, mas nós vamos ver antes, um pouquinho atrás. E quando eu comecei a ler, a história bem conhecida, o pastor Paulo já pregou muito sobre o rei Ezequias, me veio uma coisa no coração, e eu acho que vocês já falaram isso, como eu já falei imensas vezes. O fruto não cai longe do pé. Quem já usou esse provérbio, esse ditado? O fruto não cai longe do pé. Isto é, quando um pai, né, é um pai bom, é um homem de sucesso, é um homem que aparece, né? E daí a criança, né, vai crescendo e vai demonstrando que ela é igual ao pai. A gente olha para aquela criança e fala, o fruto não cai longe do pé. A mesma coisa quando a gente fica sabendo, aquele jovem, olha, aquele menino foi preso, mas também, filho de quem é? O fruto não cai longe do pé. Quem já falou isso? Já? Só? Nossa, eu já falei inúmeras vezes. E Deus me mostrou que é um ditado que não é verdade. Lógico que algumas vezes isso se repete, isso acontece. Mas vamos lá, em 2 Reis, eu vou começar no capítulo 16. 2 Reis, capítulo 16, versículo 3 e 4. 2 Reis, 16, versículo 3 e 4. Antes, podia vir um antes, versículo 2. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor seu Deus. 3. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Nós estamos vendo aqui que nós estamos falando do pai de Ezequias. Nós sabemos que esse homem, esse rei, o rei Acaz, ele foi um rei muito ruim. Foi um rei que era idólatra, era feiticeiro, era um rei que chegou a sacrificar o seu filho no fogo. Nós vamos ver agora mesmo isso, no 4. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acaz, mas não conseguiram derrotá-lo. Para um pouquinho que não está chegando aonde eu quero. Vamos lá. O Acaz, eu vou parar aqui. O Acaz, ele era filho de Jotão. Jotão era um homem bom, foi um rei bom. Vem Acaz e ele sacrifica, eu acho que deve estar no 6, ele sacrifica até o filho dele, jogando ele no fogo. Mas quando ele morre, esse homem fez todo tipo de ruindade, tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. Quando ele morre, sobe o filho dele, que o pastor já pregou inúmeras vezes, que é o rei Ezequias, que está lá no capítulo 18. Amém? Capítulo 18. Deixa eu achar aqui. Capítulo 18. Vamos lá, versículo
versículo, é ruim, a letra aqui é pequena, é pouco claro para mim. Versículo 3. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os potes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito, que era chamado de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, e Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Então nós estamos vendo aqui que se Jotão foi um rei bom, o filho dele, Acás, chegou a queimar seu filho, né, no fogo, em adoração aos deuses, e agora nós vamos ver o nosso Ezequias, um homem que faz tudo o contrário que o pai dele fez. E a Bíblia vai falar para nós que não existiu nenhum rei, nem antes e nem depois, como ele foi. Amém? Mas o que eu aprendo? Quando eu conheço a palavra, quando eu aprendo a palavra, quando eu estou na igreja, estou lendo a Bíblia, e a palavra entra no meu coração, não existe o perigo de eu continuar fazendo o que meus antepassados fizeram. Não existe o perigo, se eu estiver temendo a Deus, se eu tiver como nesse mesmo coração que Ezequias teve, não tem perigo de eu voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Quando nós estamos na igreja, quando nós ouvimos a palavra, tem que haver transformação na nossa vida. Se eu estou vindo à igreja, se eu estou orando, se eu estou tentando cada dia mais, ser mais temente a Deus, mudando meus hábitos, meus costumes, eu vou transformar a minha vida e vou transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, nós vamos ver que quanto mais eu chego a Deus, nós vamos ver a história aqui do Ezequias, mais Deus se achega ao nosso lado. Quanto mais eu busco a Deus, eu vou mudando a minha vida. A Bíblia fala lá em João 8, versículo 32, olha lá. A Bíblia fala: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade, que é a palavra de Deus, ela nos liberta de quê? Ela nos liberta do pecado. Eu posso cair em erro, eu posso fazer o pecado, porque todos nós pecamos, mas eu vou me arrepender imediatamente. E quando eu começo, eu caio, eu levanto. Deus é misericordioso, eu caio de novo, eu levanto. Mas devagarzinho, de degrau em degrau, eu vou mudando a minha vida. Então ele vai me libertar do egoísmo, ele vai me libertar das desculpas esfarrapadas. Eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou da igreja por causa daquilo, né? Eu não vou da igreja porque está chovendo. A gente vai se libertando dos maus costumes. Porque se a gente não fizer o esforço nosso, tem que existir um esforço da gente, para a gente vencer a nossa carne. Eu acho que muitos aqui hoje olharam para o tempo e falaram assim: puxa, vai chover, acho que eu não vou na igreja. E outros falaram: não, eu vou na igreja, chova, faça sol, tenha ônibus, eu não tenho, porque eu quero ouvir a palavra. Porque não é quem está aqui, que está falando com vocês. Deus usa qualquer pessoa, né, que busca a Deus, qualquer pessoa que está em trabalho de transformação, que não está se acomodando com as coisas deste mundo,
Deus usa aqui. Deus pode falar uma palavra só, que vai direto como flecha no coração de alguém, né? E se uma pessoa de dentro da igreja hoje, todos vocês aqui, se uma pessoa sair daqui hoje, meu Deus, a palavra falou comigo, Deus já cumpriu o propósito, né? E mesmo quando eu falo assim, puxa, a palavra não foi para mim, espera, segura essa palavra, que pode não ter sido hoje, mas pode estar te preparando para o dia de amanhã, pode estar preparando para você passar essa mensagem para outras pessoas, e assim a palavra de Deus vai esparramando por todos os lugares, amém? Então em João 8,32 fala que ela pode nos libertar das mágoas, dos ressentimentos, da mentira, de tudo aquilo que é errado, que fere o coração de Deus. A palavra, quando ela é ouvida e ela é colocada em prática, ela muda caráter das pessoas. O que é caráter, né? Caráter é tudo aquilo que eu faço sozinha, quando ninguém está vendo, eu faço, e eu faço aquilo na frente de todo mundo. Caráter é ser verdadeiro. Caráter é a gente não concordar com a mentira, com a nossa mentira. Quando eu estou fazendo alguma coisa de errado, se eu tiver um caráter, né, transformado por Deus, eu vou falar, Deus me perdoe. Se eu não percebo que eu estou pecando, se eu chego sem querer, eu fiz alguma coisa errada, eu magoei alguém e eu não percebi, é importante que toda noite, quando eu vou dormir, eu penso, meu Deus, o que eu fiz de errado hoje? Porque vocês podem ter certeza, todos os dias, vem um pensamento errado, todos os dias vem, sabe, às vezes uma palavra forte, uma palavra errada, uma palavra dita numa hora errada, porque às vezes a palavra que eu dei, né, para alguém, a palavra que eu falei para o meu marido, que eu falei para minha esposa, pode ser que seja verdade. Aquela pessoa precisava escutar aquilo. Mas não naquela hora. Está tudo bem aí? Mas não naquela hora. Amém? Mas vamos continuar aí. Ezequias, apesar de ser um homem bom, apesar de ser um homem temente a Deus, um grande líder, ele enfrentou crises, ele enfrentou adversidades, amém? Prestem bem atenção na palavra, não deixa fugir aqui, porque Deus vai falar conosco. Então, Ezequias, ele atravessou muitos momentos difíceis, mas olha lá em João 16, versículo 33. Nós vamos ver ali, e depois a gente vem para ver as adversidades que ele passou. João 16, 33. Amém? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, é Jesus falando, aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Jesus, ele falou para nós que nós teríamos aflições, nós teríamos momentos muito difíceis, crise no casamento, nós às vezes passaríamos às vezes algum problema dentro da igreja, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, e às vezes até com a gente mesmo. Às vezes até com a gente mesmo. A gente passa a crise até por não aceitar aquela maneira de eu ser. Eu não sei com vocês, eu já tive muitos momentos que eu falava assim, mas por que eu ajo dessa maneira? Eu não quero fazer isso, por que eu fiz? E eu chegar a ficar com raiva de mim mesma. Né? E Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Jesus, ele venceu tudo aquilo que nós passamos, né? Tudo aquilo que a gente enfrenta na nossa vida, Jesus enfrentou, ele foi tentado pelo diabo, ele foi humilhado. E às vezes quando a gente é humilhado, a gente fala assim, mas por que eu?
Jesus foi humilhado, né? Jesus passou momentos de muita tristeza, de muita amargura, mas ele era focado em Deus, ele era focado naquela missão que ele veio. E às vezes a gente não é focado na nossa missão, a gente não é focado na palavra de Deus, a gente leva assim um pouco, sabe, vai levando, e não pode ser, nós temos que prestar mais atenção, nós temos que reter aquilo. Todo dia quando a gente sai da igreja, a gente pensa, meu Deus, o que a palavra pode trazer para a minha vida, e buscar naquela palavra que foi dita. A gente tem as redes sociais, a gente pode ouvir depois alguma coisa que a gente vai falar, eu vou marcar isso na minha vida, porque é assim, a palavra são como pedras preciosas, de muito valor, e às vezes a gente não dá essa atenção para a palavra. Amém? Então Jesus falou para nós, vocês vão sofrer, vocês vão ser humilhados, vocês vão passar às vezes momentos para poder manter a fé, de muita dor, de muito sofrimento, né? Esse mundo, né, cheio de doenças, cheio de enfermidades, né? Vocês não vão escapar, vocês moram no mundo, vocês não são daqui, mas eu venci o mundo, eu fui para o céu e vocês um dia irão para o céu e vão me encontrar. Amém? E também eu trouxe para ilustrar isso, 1 João 5,4. Então ele falou que ele venceu o mundo, amém? E agora? Ele fala, pois todo aquele que é nascido de Deus, que aceitou Jesus, vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Todos aqueles que são filhos de Deus, que aceitaram Jesus como seu Salvador, ele está falando que nós vencemos o mundo com ele. Nós vencemos todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, não sozinhos. Nós vencemos com ele. Então, toda tristeza, não, Senhor, o Senhor é minha alegria, né? Toda dor, não, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é minha cura, o Senhor é o meu libertador. E assim a gente vai andando de fé em fé, amém? Então, não se ache esquecido por Deus, porque às vezes a gente fala assim, mas por que eu estou passando isso? Jesus passou, Jó passou, e Ezequias, que nós estamos lendo aqui, também passou. Então não é porque nós estamos passando que Deus nos esqueceu. Só que uma coisa que eu trago assim muito no meu coração, é que quando a gente está passando por momentos difíceis, momentos de amargura, momentos de aflição, momentos de medo, porque a gente tem medo sim, a gente não pode ser dominado pelo medo, né? Eu fico assim, o que esse momento de dor pode trazer de positivo para a minha vida? Contar uma história rapidinha para vocês. Eu perdi meu sobrinho, tem 15, 20 dias, e de câncer. Ele lutou durante 1 ano, foi guerreiro, lutou. Até o último minuto ele falava assim, eu não vou morrer disso. Então ele tinha uma fé tremenda, e essa fé dele tremenda, ela mexeu com quase toda a família. A gente pensava assim, mas será que ele não está vendo que nada está adiantando? Será que ele não está vendo que é só morfina, né? UTI, passava um dia bom, 5 ruins, e a gente começou a observar que a fé dele era muito grande. Ele aceitou Jesus, né? Ele fez a oração de entrega, ele uniu a família, porque quando a gente tem um caso de doença na família, principalmente, né, de câncer ou outra doença qualquer assim que mexe com a estrutura, toda a família fica doente. E a gente percebeu que toda a família tirou uma lição disso. No sofrimento dele, na luta dele, nós crescemos. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa luta também. Se meu casamento está passando em crise, né, o que eu tiro de lição disso? Puxa, eu preciso mudar. Porque se eu continuar sendo a mesma, não vai mudar nada. Então eu tenho que rever as minhas atitudes. Eu tenho que rever
a semente que eu planto, porque eu estou colhendo aquilo que eu já plantei, né? Então, principalmente na relação de família, a gente precisa prestar muita atenção na nossa atitude de todo dia. Porque quando é namorado, que é noivo, que só se encontra, né, uma vez por dia, uma vez por semana, não sei, é muito fácil a gente ser legal. Mas no dia a dia a gente mostra quem a gente é. E se a gente não tiver fé, se a gente não tiver a força que vem de Deus, a gente põe tudo a perder. Amém? Mas vamos continuar lá. Vamos ver Ezequias 18, lá, 2 Reis 18, 14, 15, 16 e 17. Vamos ver uma crise que o nosso Ezequias está passando. Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria em Laquis. Cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata, 1.500 de ouro, etc. O que eu vejo aqui? O Ezequias, quando ele se viu cercado pelo rei da Síria, ele não quis levar seu povo para a guerra. Ele ficou preocupado com a sua nação. Então ele falou, olha, o que você quer? Eu cometi um erro, eu vou acertar com você, eu vou te pagar, né? Tudo aquilo que eu puder. Mas ele estava pondo em prática aquilo, se puder, se for possível, tenha paz com todos. A Bíblia fala, se for possível, tenha paz com todos, tenha paz com seus inimigos. Tente não levar uma questão adiante na justiça, às vezes por briguinha. Eu tenho um caso que eu sigo, e o marido morreu, ele não era casado com a mulher, e por incrível que pareça, eles moraram juntos 15, 20 anos, não existia uma fotografia deles juntos, nada. Nas festas ele ia e ela nunca ia, ela era mais acanhadinha, ele ia e ela não ia. Então, quando ele morreu, os filhos dele, que sabiam que eles viviam juntos, não quiseram falar que ela era esposa. E o negócio foi para a justiça. E um dia a gente conseguiu falar com os filhos, gente, vamos acabar com isso, vocês estão saindo prejudicados. E daí os filhos, então tá, vamos tentar acabar com isso. Aí ela falou assim, não, eles queriam ir na casa, eles queriam ver o que eles podiam tirar ali do pai para eles, qualquer coisa assim. E ela falou, não, aqui eles não entram. Na minha casa, na casa que eu morei, eles não entram. Sabe a moral da história? Ela não quis fazer um acordo, ela não quis ter paz, está brigando na justiça até hoje. Passando necessidade, por quê? Porque não quis ter paz com todos. É melhor, tem um ditado antigo, vocês não são antigos, eu sou, que eu dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair dela, né? Então, às vezes é preferível a gente perder um pouquinho, né? A gente dar um boi e não entrar na briga, amém? Eu acho que isso aqui vai servir para alguém. Mas vamos lá, vamos lá. Agora eu quero falar sobre o que o rei da Síria fez. O rei da Síria, apesar do Ezequias ter mandado falar tudo isso, ele começou a fazer chantagem. Ele cercou a Jerusalém, ele quis fazer chantagem. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente não pode cair em chantagem. Tem gente que cai com muita facilidade em chantagens emocional. Eu não estou nem falando de chantagem de dinheiro, sabe? Tem criança fazendo chantagem com os pais. Tem pais fazendo chantagem com o filho. Tem marido, né, e mulher que às vezes estão em processo assim um pouco de separação, fazendo chantagens emocionais. A gente não pode cair em chantagem. O que a gente deve fazer? Vamos ver o que o Ezequias fez? Para a gente tirar uma lição. 19, capítulo 19 de 2 Reis,
6 e 7. Ele foi buscar o profeta. O Ezequias foi procurar Isaías, o profeta, né? Ele foi buscar ajuda. Então, o que aconteceu? Diga ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Vamos. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Então, o recado de Deus foi: olha, não tenha medo, né? Eu vou tomar frente dessa situação. Versículo 32, 33 e 34. Versículo 32, 33, 34. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. 34. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Pode ser que você esteja passando por um momento assim, sendo chantageado, sendo colocado contra a parede em alguma situação. De repente com o banco, de repente com a agiota, de repente, às vezes, para até tomar uma decisão sobre enfermidades, né? Alguém na família doente, e você tem que tomar uma decisão, você está sendo colocado contra a parede. Busca Deus. Chega a Deus e fala: Deus, eu preciso de uma direção. Use o pastor na próxima reunião, use a tua palavra que eu vou agora buscar. Fala comigo, me dá direção. Não caia em chantagem. Não se deixe levar pela emoção. Não tome decisão quando você está nervoso, quando você está, sabe, naquele momento de ira, ou naquele momento de muito medo. Respira. Respira. Sabe, chega para Deus e fala: Senhor, eu preciso de Ti agora. Porque a Bíblia fala que por causa do meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Por causa do sangue de Jesus, porque lá é Antigo Testamento. Hoje, por causa do sangue de Jesus, nós fomos libertos. Nós fomos libertos do medo. Nós temos que enfrentar o medo, a aflição com coragem. Com coragem em quem? Em Jesus. E quem é Jesus? Quem é Jesus? A palavra de Deus. Jesus, hoje para nós, é a palavra de Deus. A gente não o vê fisicamente, mas a gente encontra aqui, ó. Ele está aqui. Quando você quiser, fala: Senhor, fala comigo. Eu vou abrir a palavra e vou estudar aquilo que o Senhor der para mim. Amém? Mas vamos lá agora. Isaías 54, 17. Arrematando essa crise nacional que o nosso Ezequias estava passando. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. E assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos, eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Então, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Por quê? Porque Jesus é conosco, a palavra é conosco. Nós temos só que reter essa palavra. E se a gente demora a ver a resposta, se a gente demora a sentir alívio, a gente não pode desistir. A gente fala assim até o último momento. Igual meu sobrinho. Meu sobrinho, até o momento que ele foi entubado, para trazer ele para cá, né? Porque o médico já tinha falado que não ia adiantar, ele chegou num dia às 4 horas, 5 horas da tarde, morreu no outro dia às 2 da manhã. Às 2 da tarde. Então, mas até no momento que ele foi entubado, ele falou: não vou morrer.
Ele foi com fé, porque ele tinha tido a palavra. Aí você fala assim, mas ele morreu. Todos nós vamos morrer. Ele morreu, Jesus. O que seria desse menino, às vezes, né? A gente não conhece, mas Deus conhece o futuro, se ele ficasse vivo. A gente não sabe como seria a história. A gente sabe que quando na família não tem ninguém convertido, é muito mais difícil a gente ficar firme, né? Então a morte não venceu, né? Ao contrário, ele está lá com o Pai. Hoje ele não tem dor, ele não tem sofrimento, ele não tem nada. Ele venceu a morte por Jesus, com Jesus. Amém? Mas vamos lá. Capítulo 20, versículo 1 a 3. Então, o nosso Ezequias, ele estava passando uma crise nacional, chantageado pelos inimigos. E ele busca uma palavra de Deus e a palavra fala, não tenha medo. E realmente isso aconteceu. O rei da Síria acabou indo embora e morrendo lá na terra dele e não aconteceu nada com o povo de Deus. Amém? Mas vamos lá. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, aqui as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Todos nós sabemos que ele vira para a parede, ele chega para Deus e ele começa a falar, Deus, eu fui fiel, Deus, eu fiz aquilo que o Senhor mandou. E a Bíblia fala, né, Deus fala, que ele foi um rei temente a Deus, um rei que Deus fez maravilhas durante o reinado dele. Mas chegou o momento que ele precisava morrer, que Deus ia buscá-lo. E ele começa a orar, e o que acontece? O profeta volta e fala, olha, Deus vai te dar mais 15 anos de vida, e você não vai ser atacado, você vai ter vitória. Nós vemos que, no momento em que parecia que tudo estava perdido, ele orou, que é a nossa arma em tudo, ele orou, e ele ficou bom. Mas a gente fica pensando assim, mas por que Deus falou para ele colocar a casa em ordem? Capítulo 21, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas eu vou ler só o 2, o 6 e o 7. Capítulo 21, versículo 2. O nosso Ezequias, ele vive mais 15 anos, né? E depois ele morre. Assume o reinado o filho dele, Manassés. Lembre-se que o pai de Ezequias, o Acás, foi um péssimo rei. E, no entanto, o nosso Ezequias foi um rei maravilhoso, temente a Deus, um rei que teve muita vitória, um rei que tinha comunhão com Deus. Aí vai reinar Manassés, o filho dele. Vamos ver? Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas, fazendo tudo aquilo que os inimigos faziam, né? Naquela época, o povo, os ímpios, o povo que não era de Deus fazia. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. O Acás também tinha, o avô dele tinha feito isso. E agora o Manassés também vai fazer. Praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médios e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Vou ler agora o 6 e o 7. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Será e colocá-la no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo, em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Vocês perceberam que aquele ditado que tal pai, tal filho, não é verdade? O pai dele foi bom, só que o Ezequias, ele falhou numa coisa. Ele cuidou da nação, ele cuidou da vida espiritual dele, ele fez a cidade prosperar,
ele fez tudo aquilo que um bom governante, tudo aquilo que um homem temente a Deus, um rei temente a Deus deve fazer. Mas ele não cuidou do seu filho. Ele deixou o seu filho sem os cuidados para que um dia pudesse assumir a nação. E a Bíblia fala que aquele que não busca pelos seus é pior que o ímpio. E quantas vezes a gente, no meu caso, meus filhos todos adultos, né? Eu os ensinei errado, eu não conhecia a palavra. Então, hoje, quando eu falo, lógico que eles não vão me ouvir. Mas eu posso fazer uma coisa, eu posso orar, eu posso clamar a Deus, eu posso me pôr, né, de joelho, pedindo a Deus para que Deus faça a obra. Mas tem muita gente aqui, uma igreja de gente jovem, que estão deixando os filhos fazerem o que quiserem. Se não quer vir na igreja, não vem, quer ficar dormindo, né? Mesmo criança pequena como adolescente. E a Bíblia fala que se nós não educarmos os nossos filhos, eles não vão ser pessoas de caráter, eles não vão ser pessoas tementes a Deus. Lembra do sacerdote Eli? Sacerdote, e que acabou caindo uma maldição sobre a vida de todos eles, porque ele via os filhos fazerem coisa errada e ele não corrigia. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com os nossos filhos. A gente fala assim, que gracinha. Eu tenho um sobrinho que é uma gracinha. Ele faz cada coisa que a gente fica boba. Mas eu sempre falo para minha cunhada, tem que corrigir. A gente acha lindo, mas tem que corrigir. Amém? Eu quero, em 1 Timóteo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nós temos que buscar pela nossa família. Se o casamento está em crise, eu atendo uma moça, ela tem problema de crise de pânico, e com esse vírus ela está muito preocupada, então ela está na fazenda. E ela pede oração pelos filhos, por um filho que está separando, né? Um casal lá, não sei se é o filho ou se é a filha, que estão se separando. E eu falo para ela, vai para a igreja. Sabe, não adianta, se você continuar, ora por mim, ora por mim, ora pelo meu filho, e você não fazer parte, você tem que vencer essa crise de pânico, você tem que ir para a igreja. E eu não estou falando para ela vir para a igreja, eu nem sei se ela tem outra igreja, mas o meu papel é falar, olha, nós temos que mudar a nossa atitude diante de certas situações que não estão mudando na nossa vida. Se existe alguém que me deixa com muita raiva, não caso de marido e mulher, mas se existe alguém que me dá muita raiva, eu tenho que evitar falar com essa pessoa, eu tenho que melhorar meu coração, eu tenho que pedir para Deus limpar meu coração, né? Mas enquanto eu estou em processo, eu tenho que evitar o contato com aquela pessoa, porque senão eu vou continuar pecando e eu não vou sair daquilo, vai chover no molhado, eu vou ficar sempre ali e sempre naquele pecado, guardando raiva e mágoa no coração, amém? E para terminar, eu quero ir em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isto não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Estava falando do sacerdote Eli. Eu quero saber para vocês, olha aqui. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. E tem gente que fala assim, Deus é muito bonzinho.
Né? No mundo, as pessoas falam assim, meus filhos falam assim, Deus jamais vai fazer com que o mundo acabe em fogo, acabe em água, Deus jamais vai fazer essas coisas que os crentes falam. Vai sim, Deus é justo, Deus é justo, Ele vai honrar aqueles que honram, aqueles que apesar de todos os sacrifícios, apesar de tudo aquilo que estão passando, estão na igreja, estão ouvindo a palavra de Deus, estão sendo fiel, estão buscando melhorar. Então, quando eu procuro cada dia mais melhorar como filha de Deus, eu estou honrando o Senhor. Mesmo que eu caia, mesmo que eu tenha aqueles meus momentos de dificuldade, mesmo que eu tenha momentos amargos, momentos em que parece que eu estou até esfriando na fé, mas eu busco a Deus, eu falo, Senhor, me levanta, me acode, não deixa com que eu caia. E Deus levanta e a gente vai em frente até que um dia a gente vai falar, Jesus venceu o mundo e eu também venci. Eu venci as minhas limitações, eu venci o problema da minha casa, eu venci aquele pecado da mentira, aquele pecado da pornografia, seja o pecado que for, eu venci. Né? E um dia nós estaremos todos juntos no céu. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Feche os olhos, vamos orar. Fique em pé, fique em pé. Você recebeu a palavra de Deus. Agora é a tua conversa com Deus, nesse momento em que a gente está aqui tocando, nós estamos aqui orando. Eu vou abaixar um pouquinho meu tom de voz, que é meio alto, para que você consiga também falar com Deus. O que Ele falou ao teu coração. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, saciados com a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, refletindo em tudo aquilo que o Senhor falou, com cada coração. Eu sei que cada um recebeu de uma maneira segundo a necessidade de cada um. Eu sei que muitos, Senhor, estão aqui e estão pensando na sua vida. O que ele precisa mudar? Qual é a atitude repetitiva que está fazendo com que ele não esteja honrando o sacrifício de Jesus? Tem gente aqui, Senhor, que está pedindo perdão pelas falhas, pedindo perdão pelo desânimo, pedindo perdão, Senhor, por tudo aquilo que ele tem feito e tem colhido segundo a sementeira, mas que ele precisa de mais de Ti, Senhor. Ele precisa da direção da Tua palavra, da luz da Tua palavra. Ele precisa ser guiado, segurado pela mão direita, Senhor. A mão espiritual para que haja crescimento. Nós precisamos buscar mais de Ti, Senhor. Buscar a Tua presença. Buscar aquele que cura, que sara, que liberta. E hoje, Senhor, quando nós falamos sobre pôr a casa em ordem, nós precisamos pôr em ordem primeiro o nosso coração. Nós precisamos pôr em ordem as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós precisamos pôr em ordem a nossa casa espiritual. Nós precisamos pôr em ordem a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos, Senhor, tomar cuidado com o que nós falamos em casa, como nós falamos, o tom de voz que usamos. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti na nossa finança, Senhor. Ezequias foi um homem temente ao Senhor, e o Senhor fez maravilha naquela nação. O Senhor fez, Senhor, por Ezequias, tudo aquilo que muitas vezes nós estamos precisando em nossa vida. Transformação. Precisamos, Senhor, de provisões. Precisamos, Senhor, de cura. Precisamos ficar livre daqueles inimigos, Senhor, da nossa alma. Daqueles que nos influenciam negativamente. Senhor, precisamos de Ti. Queremos Te honrar, Senhor. Queremos Te honrar e muitas vezes Te desonramos. Vem, Senhor Jesus.
entre em nossas vidas, seja bem-vindo em nosso coração, seja bem-vindo em nosso lar, em nosso trabalho. Queremos mais de Ti, Senhor. Eu sei que se ainda não conseguimos é porque estamos dando pouco de nós. Queremos Te dar mais, Senhor. Nos ajude. Vamos sair hoje daqui com o propósito de mudança, de fazer a nossa parte, que é Te buscar. Fazer a nossa parte, Senhor, que é ficar firme na fé, não vacilar, não nos deixar levar pelas conversas, pelas notícias, porque o Senhor é a nossa notícia, o Senhor é a boa palavra, o Senhor é a palavra de transformação, de cura. Vem, Senhor Jesus, vem na nossa igreja, Senhor, vem na nossa igreja, venha sobre os nossos pastores, nossos obreiros, nossas crianças, sobre os Teus filhos, Senhor, por Tuas ovelhas. Venha, Senhor Jesus, tenha liberdade de falar conosco hoje à noite, que quando nós Te buscarmos hoje à noite, ou pela madrugada, o Senhor fale em particular conosco, Senhor. Queremos, Senhor, aqui profetizar cura. Queremos aqui, Senhor, assim como o Senhor curou Ezequias, que haja cura hoje aqui. Cura física, cura emocional, cura do coração, cura da depressão, da angústia, do medo. Precisamos de Ti, Senhor. Toma o Teu lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus? Podem sentar. Nós vamos passar agora por uma parte que eu amo falar de oferta, e olha que eu já fui muito crítica, viu? E depois, na medida que a gente foi aprendendo, na medida que a gente foi lendo a Bíblia, a gente foi vendo a importância que é ajudar a casa de Deus. Mas antes de eu falar lá em Lucas, eu queria Provérbios 11, 24 e 25, acho que não vai estar aí, né? Eu vou ler aqui, Provérbios 11, tá? Provérbios 11. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Quem revigora outro, não só em dinheiro, em palavra, em ajuda, em atenção, né? Doação não é só doação de dinheiro. Tem gente que doa seu tempo, tem gente que doa, né, o seu melhor, visita nos hospitais, mas a palavra diz que nós temos que sustentar a igreja. Lá em Lucas 10, versículo 3, 4 e 5, eu acho que esses três dá para a gente entender. Jesus falando: agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Vai. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Amados, quando eu li isso aqui, eu estou hoje com um problema no pé, por isso que de vez em quando eu estou falhando aqui. Jesus falou para eles irem de 2 em 2 e levarem a palavra. E não era para levar nada. Eles teriam que ser sustentados pelas pessoas de paz, pelas pessoas que queriam ouvir a palavra, né? Então eles não iam levar nada, comida, dinheiro, nem sandália, nem nada. E se eles forem recebidos, né, de bem, que a paz, eles deixassem a paz lá. Jesus nos trouxe a paz. E Jesus falou que nós, igreja, somos responsáveis
pelas viúvas, pelos pobres, e vocês nem sabem, nós fazemos muito trabalho. Vocês sabem, lá da África, nós temos ajudado também, não todas as pessoas, não, algumas pessoas têm ajudado um pastor bem humilde lá no Recife, no sertão de Recife, né? Ele já está com a igrejinha pronta, falta só o telhado, já tem o piso, já tem as paredes, está faltando um telhado, né? A gente tem acudido muitas pessoas, e é digno quem prega a palavra do seu salário. Então a igreja precisa ajudar, precisa sustentar quem está aqui pregando a palavra. Isso só é possível com o coração dos generosos, com os corações daqueles que sabem a importância de ter uma igreja que leva a palavra, uma igreja que cura aquilo que o governo não consegue, né? Cura drogados, cura enfermos, tira da cadeia. Nós tínhamos um trabalho muito bonito, trabalhando com um menino que tinha sido preso, está solto, em nome de Jesus, ele não vai voltar mais. Então a gente faz bastante trabalho de formiguinha, porque não dá para a gente fazer um trabalho grande, porque ainda a gente não consegue, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus, através da nossa ajuda, amém? Então, você conhece a importância de ajudar a igreja, então traga aqui à frente o teu dízimo, a tua oferta, os obreiros estão passando aí, traga o seu dízimo, a sua oferta, e o pastor Felipe depois vai fazer a oração final. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, traga por favor em nome de Jesus. Já pode se colocar de pé. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Glória a Deus. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu amado Pai, aqui nós estamos para te agradecer por esta palavra que veio, meu Deus, ao nosso coração para nos ensinar, para nos corrigir em algumas coisas. E nós estamos dispostos, meu Deus, a viver a tua vontade sobre as nossas vidas. Que nós, Espírito Santo de Deus, não venhamos temer diante a afronta do inimigo, e que nós não venhamos parar, meu Deus, diante das dificuldades, mas que nós venhamos crer que o Senhor é o Deus do impossível. Meu Deus, essas pessoas que estão aqui hoje, muitos, meu Deus, ofertaram e muitos com desejo não puderam, mas a tua palavra diz que o Senhor dá semente àquele que semeia, e que o Senhor, Pai, prospera. Então, meu Deus, tomamos posse da prosperidade do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, leve cada pessoa em segurança, livrando, meu Deus, de todos os males. E, meu Deus, cada membro de nossa igreja que hoje se encontra numa situação de enfermidade, que o anjo do Senhor o visite com a cura em nome de Jesus. Leve cada um em segurança, traga-os, meu Deus, na quinta, no domingo, para cada vez mais, meu Deus, que sejam cheios do teu Espírito. Isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Levante a mão assim, ó.